Isso mesmo, Lena. Boa tarde a todos que acompanham o NT Sul nesse assunto que vem trazendo bastante repercussão nas redes sociais, como você mesmo falou, temperaturas que podem ultrapassar os 40 graus aqui no estado do Rio Grande do Sul. E a dica que eu posso repassar é, primeiramente, se proteja do sol, use protetor solar, também reserve aquela garrafa d'água para manter a hidratação em dia. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a meteorologista do IRGO, Instituto Rio Grandense do Arroz, a Jossana Cera. Primeiramente, Jossana, obrigado por nos atender para falar sobre esse assunto bastante importante que vem, digamos assim, trazendo uma preocupação bastante grande para a população gaúcha, se tratando dessas previsões elevadas a partir desta terça-feira e durante toda a semana, se estendendo até ali sábado e domingo. Fala sobre o que podemos esperar dessas temperaturas elevadas aqui no território gaúcho. Boa tarde. Boa tarde. Bom, então nós estamos iniciando, né, a partir de hoje, dia 11, até mais ou menos o dia 15, que vai ser no sábado, ou talvez até no domingo, a gente está sob a atuação de um sistema de alta pressão, né, uma massa de ar quente e seco. O centro dessa massa de ar seco, ele está entre o Rio Grande do Sul, a Argentina e o Uruguai, então o centro dele é um pouquinho mais a sul, né? Mas todo o estado, todo o nosso estado vai sentir, né, esses efeitos dessa massa de ar seco e quente, que vai ser a partir de hoje à tarde, já a gente já vai observar uma forte elevação nas temperaturas no período da tarde em todo o estado, né? Principalmente da metade para o oeste do Rio Grande do Sul. Caso aqui é a região central, onde está a Cachoeira do Sul, qual a previsão da temperatura aqui para o município? A gente tem, às vezes, como o município é grande, a gente tem algumas oscilações, mas hoje a temperatura deve ficar entre os 32, 34 até 35 graus, e aí gradativamente, né, amanhã sobe um pouquinho mais, na quinta-feira um pouquinho mais, acredito que na sexta e no sábado a gente deva ter as maiores temperaturas máximas aí em Cachoeira do Sul, que podem se aproximar, sim, dos 40 graus Celsius, né, ou até ultrapassar isso. Vai depender muito, assim, como a atmosfera vai aquecer muito. Já no final de semana, a gente vai ter a aproximação de um sistema frontal, uma frente fria. Então, isso pode desencadear um aumento da nebulosidade e a gente ter aquelas pancadas de chuva isoladas, né, típicas do nosso verão. Então, se por acaso ocorrer alguma pancada de chuva aí no município, ou possivelmente não ocorra em todo o território do município, né, pode haver redução um pouco dessa temperatura, mas no geral, a expectativa é que até sábado a gente tenha temperaturas bastante elevadas aí na região. Jossana, na semana passada se cogitou muito de temperaturas recordes, chegando até 45 graus. Cheguei a acompanhar em alguns sites especializados. Porém, isso acabou reduzindo com o passar dos dias. Por que se cogitou essas temperaturas tão altas? Qual o efeito, qual a situação que fez levar isso a essas previsões tão grandes? Isso. Quando a gente faz a previsão do tempo, a gente leva em consideração vários modelos. E o usuário final, né, que é a população em geral, no próprio celular ela tem acesso a previsões em vários aplicativos. E dependendo do aplicativo, o aplicativo A, por exemplo, ele leva em consideração a previsão de institutos americanos, o aplicativo B, institutos europeus, e então cada um desses modelos tem uma fórmula matemática para fazer essas previsões. Então, teve alguns desses aplicativos, desses sites, prevendo até temperaturas de 50 graus aqui no estado. Isso chega a ser até surreal aqui no estado, porque isso extrapolaria todos os recordes, né? E com certeza a gente teria, além dos problemas na agricultura que nós já temos, com certeza morte de animais, de pessoas, porque é algo que nós não estamos acostumados. Então, isso foi mais a previsão de alguns modelos pontuais, tá? Então, por isso que a gente, quando faz a previsão, a gente tenta levar em consideração outros modelos, né? Mais de um, e aí o meteorologista faz essa ponderação, né? Que
uma temperatura, né, de 50 graus é algo inimaginável aqui para a nossa região. Tá certo. Jossana, como você é meteorologista do IRGA, provavelmente acompanha muito a questão ligada à agricultura. Quais os prejuízos desses dias extensos com temperaturas elevadas aqui no estado do Rio Grande do Sul? Qual o prejuízo que a gente vai ter? Bom, nós já viemos, né, há alguns meses, né, com déficit de precipitação, principalmente nos meses de novembro, dezembro e agora entrando janeiro também, com déficit de precipitação no estado. Então, por exemplo, na cultura do milho, nós já tivemos perdas que são irreversíveis, né, as lavouras perdidas, né, devido à estiagem. Lavouras de soja também com problemas devido à falta de chuvas, ou que foram semeadas, não nasceu bem, a planta, né, a lavoura não se estabeleceu e tiveram que ser ressemeadas. E também a Cachoeira do Sul tem bastante plantações de arroz, né, que é o foco do trabalho do IRGA. Também alguns produtores estão tendo problemas com a irrigação do arroz também, devido ao fato de as barragens estarem baixando o nível muito rápido, alguns rios e arroios menores já estarem secos, né? Porque a gente já vem de um longo período sem chuvas expressivas, né? Não só em Cachoeira, mas como em todo o estado, né? As precipitações mais elevadas têm ocorrido de maneira muito pontual, e isso não resolve a situação da estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Jossana, não sei se você tem a competência para falar sobre isso, talvez um agrônomo poderia ter uma resposta mais precisa, mas um calor tão intenso numa planta, por exemplo, a planta do arroz, mesmo ela ficando sobre a água, isso deve trazer alguns prejuízos, né? Um calor muito intenso, muito forte, até o próprio vento também, que a gente teve nesses últimos dias, principalmente aqui na nossa região, também traz alguns prejuízos. Esse calor tão forte, como você falou lá em Uruguaiana, pode chegar a 40 graus. Isso com certeza afeta a planta, né? Isso, os estudos que a gente tem dizem que quando a gente tem 3 dias consecutivos com a temperatura máxima de 35 graus Celsius ou superior a isso, ela causa esterilidade ali na panícula do arroz, nos grãozinhos de arroz, ou seja, a esterilidade significa que aquele grãozinho de arroz não vai encher, não vai formar o grão. Então, isso para aquelas lavouras que já estão em período de floração, né? Acredito que na região da Cachoeira e em muitas regiões, principalmente da fronteira oeste, campanha, que tem o hábito de semear o arroz mais cedo, devam estar nesse período. Então, é um momento de atenção, né? Porque provavelmente a gente vai ter aí 3, 4 ou até 5 dias com temperaturas máximas acima de 35 graus. Então, sim, pode causar prejuízo, sim. Na cultura da soja também, no período de floração, e quando a vagem da soja está muito pequenininha, pode ocorrer o abortamento da flor, né, e da vagem. E ainda somado a isso, né, tem o estresse hídrico, no caso da cultura da soja, se não é irrigada, então isso também traz prejuízos, com certeza. E o que podemos esperar para essa segunda quinzena de janeiro, também fevereiro, na questão de previsão do tempo? A chuva vai voltar aqui no estado? Sim, felizmente, né, a tão esperada chuva ela deve retornar ao estado. O modelo ele tem oscilado um pouco nas previsões, né? Até ontem mostrava, tem anotado aqui, entre volumes de chuva assim mais abrangentes e persistentes, né, no estado, assim como dias com aquelas pancadas de chuva, iria do dia 15 até o dia 25 de janeiro, ou seja, praticamente toda a segunda quinzena. Na previsão de hoje, essa chuva já furou um pouco, tá? Então, ela mostra pancadas de chuva, aí abrangeria a região de Cachoeira entre os dias 17, 18, 19, né? Tendo esse período de chuva e depois retornando lá no dia 23, 24 e 25. Então, a gente vai acompanhando, né, todos os dias, a gente faz a previsão do tempo, envia para os colegas do IRGA que repassam os produtores, né, de arroz do estado. Mas essa é a previsão, assim, vai chover, vai ser uma segunda quinzena de tempo mais instável,
mas a gente ainda está apreensivo com relação à quantidade dessa chuva. A gente sabe que para melhorar a situação da estiagem de fato, a gente precisaria ter bons volumes aí entre 80 até 100 milímetros de chuva no Rio Grande do Sul. E essa é a grande questão, se vai ocorrer ou não. Para fevereiro, né, como a gente está num momento onde a gente tem instalado o fenômeno climático Laninha, ele está entre a intensidade fraca e moderada. A maioria dos modelos mostram que as precipitações devam ficar abaixo da média climatológica, né, para o mês de fevereiro, assim como para o mês de março. Então, essa é a expectativa. Talvez a situação, assim, a frequência, ela melhore um pouco, mas, no geral, na soma do mês, a gente deve esperar ainda volumes abaixo da média para fevereiro. Tá certo, Jossana. Obrigado por nos atender e falar sobre essa semana que promete ser intensa, escaldante para nós gaúchos, mas importante salientar que não é aquilo que estava sendo abordado na semana passada em relação à previsão do tempo, ultrapassando a marca dos 40 graus e chegando a temperaturas jamais imagináveis, né, em situação de verão aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente, obrigada. E é isso, né? Ao pessoal que nos assiste, né? É sempre importante, assim, quando a gente vê uma notícia que parece um pouco estranha ou fora do comum, né? Checar aquela informação, porque às vezes a gente sabe que sempre circula as fake news, né? Principalmente no tema da meteorologia também acontece muito, né? Então a gente precisa ficar atento e não ficar preocupado, assim, né? Com notícias que às vezes são falsas, né? Tá certo. Lena, conversamos então com a meteorologista do IRGA, Jossana Cera, que falou sobre essa semana que promete ser de forte calor aqui em Cachoeira do Sul, também em todo o estado do Rio Grande do Sul. As pessoas devem manter os cuidados em relação a essas temperaturas elevadas. Eu volto com você.